Ele tinha apenas 20 anos quando decidiu desafiar o maior império do mundo. Em apenas uma década, mudou a face da história para sempre. Quem foi esse jovem rei que sonhava com um império sem fronteiras? E por que até hoje o mundo ainda o chama de Alexandre o Grande? Como um príncipe da Macedônia, desconhecido por grande parte do mundo antigo, conseguiu conquistar territórios do Egito à Índia e forjar um império maior do que qualquer outro antes dele? Alexandre nasceu em Pela, capital da Macedônia, no ano de 356 a.C. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, cresceu cercado de ambição, guerras e mitos. Desde cedo, foi educado como um príncipe destinado à grandeza. Mas havia algo de diferente nele. Dizia-se que sua mãe, Olímpia, acreditava que Alexandre era filho de Zeus, o rei dos deuses, e ele próprio parecia acreditar nisso. Combinando ambição divina com educação prática, Alexandre foi moldado para liderar. Seu tutor? Ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo da época. Dele, aprendeu filosofia, retórica, medicina, astronomia, mas também a ideia de que os gregos eram superiores aos bárbaros e que caberia a um líder sábio expandir a civilização helênica pelo mundo. Mas não era só conhecimento que moldava o jovem. Filipe, seu pai, era um dos maiores estrategistas militares da história e queria transformar a Macedônia em potência. Consolidou as cidades-estados gregas sob seu controle e sonhava com a invasão da Pérsia, o maior império do mundo na época. Mas Filipe não chegaria a cruzar o Helesponto. Em 336 a.C., durante um casamento real, Filipe II foi assassinado por um de seus guarda-costas. Até hoje, as circunstâncias permanecem envoltas em mistério. Alexandre, com apenas 20 anos, assumiu o trono. E, imediatamente, o mundo duvidou dele. Rebeliões surgiram na Grécia, inimigos internos ameaçavam sua legitimidade. Mas Alexandre respondeu com velocidade brutal e inteligência rara. Marchou até Tebas, que havia se rebelado, derrubou seus muros, massacrou os resistentes e transformou a cidade, antes símbolo de poder, em um relembrete. O novo rei não deveria ser subestimado. O mundo grego estava mais uma vez unificado, e o sonho de Filipe, a invasão da Pérsia, agora passaria a ser o objetivo de Alexandre. No ano de 334 a.C., Alexandre atravessou o Estreito de Dardanelos com 35.000 soldados. Do outro lado, o poderoso Império Persa, comandado por Dário III, esperava com centenas de milhares de homens. Alexandre sabia que não podia vencer pela força bruta, mas tinha algo que os persas não tinham: lealdade absoluta de suas tropas, táticas superiores e um gênio militar inato. A primeira grande batalha foi em Grânico, perto da atual Turquia. Alexandre liderou a cavalaria pessoalmente, lutando na linha da frente, o que era incomum para reis. Levava golpes, matava inimigos, inspirava seus homens com sua coragem descomunal. E venceu. As cidades da Ásia Menor caíam uma a uma. Mas Alexandre não era apenas um conquistador. Restaurava democracias, promovia liberdades religiosas e incentivava o respeito às culturas locais. Esta estratégia não apenas lhe rendia territórios, mas o tornava bem-vindo por muitos povos. O que fazia Alexandre tão especial? Sua tática? Romper formações inimigas com a falange macedônica, enquanto ele atacava os flancos com cavalaria pesada. Sua imagem? Um herói quase divino, invencível, destinado a unificar o mundo. Seu carisma?
Ele sabia os nomes de seus soldados, dividia os saques de guerra com o exército, dormia no chão como eles. Para seus homens, ele era mais do que um rei. Era um líder escolhido pelos deuses. E para seus inimigos, um presságio de ruína. Em 333 a.C., Alexandre enfrentou Dário III pessoalmente na Batalha de Isso. Os persas tinham superioridade numérica esmagadora, mas Alexandre, estudando o terreno estreito da batalha, virou a desvantagem em vantagem. Ele rompeu a linha inimiga diretamente onde Dário estava. O próprio rei persa fugiu em pânico, abandonando sua família real para trás. Alexandre, em vez de humilhá-los, tratou a esposa, mãe e filhas de Dário com respeito e honra. Um gesto que chocou o mundo e que demonstrava que Alexandre não buscava apenas conquista, mas legitimidade imperial. Em poucos anos, o jovem rei macedônico já havia vencido batalhas impossíveis, conquistado vastos territórios e se tornado o pesadelo do maior império do mundo antigo. Mas ele estava apenas começando. Seu próximo destino? O Egito, onde seria recebido como um libertador e coroado como faraó. Mas por trás da glória crescente, crescia também o peso da ambição. E Alexandre descobriria que conquistar o mundo pode ser fácil. Dominar a si mesmo, nem tanto. Ele chegou como um estrangeiro e foi recebido como um deus. No coração do deserto, Alexandre não apenas conquistou uma terra, mas também um novo título, Faraó do Egito. Como um general macedônico foi aceito como governante divino por uma civilização milenar? E o que significava para o mundo antigo ver Alexandre coroado como descendente dos deuses? Após a vitória em Isso, Alexandre avançou em direção ao Egito, uma província há muito subjugada pelos persas. Mas quando ele chegou, não precisou conquistar. Foi acolhido. O povo egípcio via nele um libertador, não um invasor. O domínio persa havia sido opressor, distante, impessoal. Alexandre, por outro lado, era respeitoso com as crenças locais e tinha um dom raro. Sabia adaptar sua imagem ao mito de cada povo. No ano de 322 a.C., Alexandre foi coroado faraó em Mênfis. Segundo a tradição egípcia, o faraó não era apenas um rei. Ele era a encarnação viva do deus Horus, filho de Ra, e, portanto, divino. Alexandre aceitou o título, mas foi além. Ele viajou até o oásis de Siúa, no deserto líbio, onde estava o lendário oráculo de Amon-Ra, equivalente egípcio de Zeus. Lá, o sacerdote o recebeu como filho do deus. O que foi dito em privado nunca foi revelado. Mas, ao sair, Alexandre não era mais apenas rei. Ele se via como filho dos deuses, destinado a reinar sobre o mundo. Antes de deixar o Egito, Alexandre fundou uma cidade. Às margens do Nilo, com acesso ao mar Mediterrâneo, ele desenhou os planos de um novo centro cultural, político e econômico. Nascia Alexandria. Ao todo, Alexandre fundaria mais de 20 cidades com seu nome, mas esta seria a mais famosa. Tornar-se-ia nos séculos seguintes o berço do conhecimento antigo, com a maior biblioteca do mundo e o famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele deixava sua marca, não só com guerras, mas com civilização. Enquanto Alexandre ganhava títulos e legitimidade, Dário III tentava reconstruir seu exército. Em 331 a.C., os dois colossos se enfrentaram novamente. Desta vez, no campo aberto de Gaugamela, na Mesopotâmia. Dário reuniu mais de 250 mil soldados, elefantes de guerra e carros com lâminas. Era o seu tudo ou nada.
Alexandre tinha cerca de 50 mil homens. Mas, como antes, ele estudou o terreno, antecipou os movimentos e executou uma das manobras mais brilhantes da história militar. Fingiu um ataque frontal, esticando a linha de batalha persa. Depois, com sua cavalaria de elite, rompeu o centro, mirando diretamente em Dário. Mais uma vez, o rei persa fugiu. E desta vez, fugiria para sempre. Alexandre não apenas venceu, destruiu o coração do Império Persa. Ele entrava triunfante em Babilônia, uma das cidades mais sagradas do Oriente, depois em Susa e, por fim, em Persépolis, a capital simbólica do Império Persa. Persépolis não era mais do que uma cidade, era um símbolo do poder e da cultura persa. Alexandre entrou com respeito, mas havia uma tensão no ar. As guerras haviam sido duras. O Império Persa, por séculos, havia oprimido os gregos. Durante uma celebração, possivelmente bêbado, Alexandre teria sido convencido por uma cortesã chamada Thaís a incendiar o Palácio Real de Xerxes. As chamas consumiram os salões revestidos de ouro. As colunas caíram. Persépolis ardia. Alguns dizem que foi vingança pelos ataques persas à Grécia. Outros, que foi um erro do qual Alexandre se arrependeria. Mas uma coisa era certa. A Pérsia havia caído. Até aqui, Alexandre fora o conquistador justo, o rei guerreiro, o herói honrado. Mas algo começava a mudar. Ele começou a usar vestes persas. Exigiu que seus oficiais se curvassem diante dele no ritual persa de prosquineses, algo ofensivo para os gregos. Casou-se com Roxana, uma nobre bactriana, sem consulta a seus generais. A ideia de um império misto, onde gregos e orientais seriam um só povo, começava a nascer. Mas nem todos estavam prontos para isso. Dois nomes importantes surgem agora. Parmenion, um dos generais mais leais e antigos de Alexandre, e seu filho, Filotas. Filotas foi acusado de conspirar contra o rei. Julgado, foi condenado à morte. Alexandre, para evitar uma possível rebelião, mandou executar também Parmenion, embora não houvesse provas de seu envolvimento. Essas decisões abalaram a confiança do exército e mostraram que Alexandre, o herói imparcial, estava se tornando um governante cada vez mais isolado e temido. Do jovem que chorava ao ler a Ilíada, Alexandre agora era o mestre de um império que ia do Mediterrâneo às montanhas da Ásia Central. Mas algo havia mudado. Ele não era mais apenas um conquistador grego, era o novo governante da Pérsia, o novo faraó do Egito, o novo filho dos deuses. E com tanto poder, começava a nascer um novo Alexandre. Ele já havia conquistado o maior império da Terra, mas ainda não era o suficiente. À frente dele, um novo mundo o esperava. E dentro dele crescia a sede por algo maior do que conquistas: a imortalidade. Por que Alexandre continuou sua campanha mesmo após dominar toda a Pérsia? Qual era o verdadeiro limite de sua ambição e até onde seus soldados estavam dispostos a segui-lo? Com o Império Persa aos seus pés, Alexandre poderia ter voltado para casa, celebrado como o maior general da história. Mas ele não queria voltar. Queria ir além. Na visão de Alexandre, o mundo conhecido não era o suficiente. Havia relatos de civilizações distantes ao leste, a Índia, terra de riquezas, sabedoria e lendas. Em 327 a.C., Alexandre iniciou a campanha mais difícil de sua vida: a travessia do Indo-Kush, as montanhas do Afeganistão, rumo à Índia. Ele enfrentou guerrilhas tribais, clima brutal, escassez de suprimentos e resistência constante.
mas seguia em frente, sempre. Em 326 a.C., Alexandre cruzou o rio Indo e encontrou um novo inimigo, Poro, rei do território do Punjab, respeitado por seu povo e temido por seus adversários. Poro esperava do outro lado do rio Hidáspes, com elefantes de guerra, tropas bem armadas e total domínio do terreno. A batalha foi uma das mais intensas de toda a campanha de Alexandre. Durante a noite, em meio a uma forte tempestade, Alexandre cruzou o rio em segredo com parte de seu exército. Poro, surpreendido, tentou reorganizar suas forças, mas foi tarde. A cavalaria macedônica cercou os flancos, a infantaria segurou o centro, e apesar da devastação causada pelos elefantes, Alexandre venceu. Mas o mais marcante veio depois. Quando Poro foi capturado, Alexandre perguntou como ele gostaria de ser tratado, e Poro respondeu: como um rei. E Alexandre, impressionado com sua bravura, não apenas o poupou, mas o nomeou governador da própria região que havia perdido. Um gesto que demonstrava que, mais do que conquistar, Alexandre queria governar com legitimidade e respeito. A vitória em Hidáspes foi gloriosa, mas o exército de Alexandre estava esgotado. Havia anos que estavam em campanha, longe de casa, enfrentavam doenças, climas extremos, perda de companheiros, e agora, diante deles, estava o imenso rio Ganges, e do outro lado, novos reinos ainda mais poderosos. Alexandre queria continuar, mas seu exército disse não. Os soldados, veteranos de incontáveis batalhas, se recusaram a avançar. Pela primeira vez, Alexandre viu o limite de sua influência. Ele tentou discursar, lembrou das vitórias, das glórias, do legado, mas nada adiantou. Por fim, Alexandre chorou de frustração, mas cedeu. Mesmo aceitando voltar, Alexandre decidiu que o retorno não seria comum. Uma parte do exército voltaria de navio, liderado por seu almirante Nearco. Ele, entretanto, escolheria a rota terrestre mais difícil, atravessar o deserto de Gedrósia, no atual sul do Irã. Foi uma decisão quase suicida. Durante meses, os soldados enfrentaram sede extrema, calor sufocante, tempestades de areia e falta de comida. Milhares morreram. Alguns historiadores acreditam que Alexandre escolheu essa rota para provar a si mesmo que ainda era invencível. Outros veem como um erro fatal. Mas ele sobreviveu. E ao chegar de volta à Pérsia, Alexandre já não era mais o jovem sonhador. Era um homem marcado por perdas, glórias e solidão. Durante sua ausência, o império começava a mostrar rachaduras. Governadores abusavam do poder, rebeliões explodiam, corrupção, conflitos internos e resistência cultural tornavam o império difícil de administrar. Alexandre começou a agir com desconfiança, executou generais, reorganizou províncias e intensificou sua política de fusão entre gregos e orientais. Promoveu um casamento coletivo em Susa, onde ele e 80 de seus oficiais se casaram com mulheres persas nobres. Mais uma tentativa de criar uma elite mista, uma ponte entre os povos. Mas os gregos, em sua maioria, não aceitavam essa visão de unidade. Eles viam Alexandre cada vez mais como alguém que estava deixando de ser um dos seus. Em 324 a.C., um golpe devastador atingiria Alexandre. Seu melhor amigo, comandante e confidente mais próximo, Heféstion, adoeceu subitamente e morreu. Alexandre ficou arrasado. Durante dias se recusou a comer, cortou o cabelo como sinal de luto, executou médicos, destruiu templos e ordenou um funeral digno de heróis mitológicos, com piras gigantes e estátuas. Alguns dizem que Heféstion era mais do que um amigo, era sua alma gêmea, seu pilar emocional. A partir dali,
Alexandre começou a definhar emocionalmente. Tornou-se mais instável, mais agressivo e mais vulnerável. Alexandre havia marchado até os confins do mundo, enfrentado reis, superado batalhas, cruzado desertos e conquistado impérios. Mas agora a maior guerra era interna. Ele percebia que, mesmo dominando o mundo, não podia controlar o tempo, a morte, nem os corações de seus homens. E ainda assim, ainda havia um último ato a ser vivido. Ele havia conquistado tudo, mas menos a eternidade. Ao retornar à Babilônia, Alexandre tinha planos de dominação mundial, mas o destino tinha outros planos para ele. O que matou Alexandre o Grande? Uma doença? Um envenenamento? Ou o próprio peso de seu império? Em 323 a.C., Alexandre voltou à Babilônia, o centro administrativo de seu vasto império. Ele era, naquele momento, o homem mais poderoso da Terra, mas não estava satisfeito. Apesar de todas as conquistas, Alexandre sonhava mais. Criar uma moeda única para todas as nações do império, unificar os exércitos com soldados de todas as etnias, fundar novas cidades e preparar uma expedição naval para conquistar a Arábia e depois, quem sabe, a África. Seus planos não eram mais apenas militares, eram civilizatórios. Queria um mundo unido sob sua liderança, uma ideia séculos à frente do seu tempo, mas por trás das cerimônias, construções e planejamentos, havia um homem exausto, solitário e fragilizado. Em junho de 323 a.C., Alexandre adoeceu subitamente após um banquete. Febre alta, fraqueza crescente, paralisia. Durante dias, seu estado se agravava. Os médicos não conseguiam explicar, e a angústia crescia entre seus oficiais. Enquanto jazia silencioso em sua cama, seu império parava. Soldados passavam em silêncio diante dele, esperando um milagre. Aos 32 anos de idade, Alexandre, o Grande, morreu. Mas de quê? As teorias. Malária ou febre tifoide, comuns na região. Doença autoimune ou pancreatite. Envenenamento, promovido por generais temerosos de seus planos. Ou até mesmo doença psicológica, somatizada após a perda de Hefestion. Nunca saberemos ao certo, mas sua morte não pôde apagar seu nome. Pouco antes de morrer, perguntaram a Alexandre: "Para quem deixas teu império?" Ele teria respondido: "Para o mais forte." Com essas palavras, selou não só seu destino, mas todo o mundo helenístico. Sem herdeiros legítimos, seu filho com Roxana ainda não havia nascido, seus generais iniciaram uma luta sangrenta pelo controle do império. O imenso império foi dividido entre seus generais, os chamados diádocos. O sonho de unidade ruiu, e o mundo mergulhou em décadas de guerras, traições e disputas sangrentas. As divisões principais foram: Ptolomeu ficou com o Egito, onde fundou uma dinastia que duraria até Cleópatra. Seleuco ficou com a Pérsia e a Mesopotâmia. Cassandro tomou a Macedônia e a Grécia. Lisímaco governou a Trácia e a Ásia Menor. Cada um desses reinos preservaria parte do legado de Alexandre, mas nenhum teria sua grandiosidade. Apesar do fim brutal do império, o impacto de Alexandre jamais desapareceu. Ele espalhou a cultura grega por 3 continentes, fundou cidades que seriam centros de conhecimento por séculos, criou a base do que seria chamado de mundo helenístico, onde gregos, egípcios, persas e indianos trocavam ideias, ciência, religião e arte. Em Alexandria, seu nome continuaria vivo. Na Ásia, ele seria lembrado como o conquistador de 2 chifres, mencionado até no Alcorão. Em Roma, Júlio César choraria diante de sua estátua, envergonhado por não ter feito o mesmo em sua juventude.
e Napoleão Bonaparte o estudaria com obsessão. Alexandre se tornou medida de ambição, glória e loucura. Alexandre morreu jovem, mas viveu mais intensamente do que qualquer rei antes dele. Ele viu o mundo não como ele era, mas como poderia ser. Sonhou com uma humanidade unificada, onde o Oriente e o Ocidente não estivessem em guerra, mas em comunhão. Foi chamado de tirano por alguns, de Deus por outros. Mas, talvez, no fim, ele tenha sido apenas um homem perseguindo a imortalidade com a espada na mão. E, nesse sentido, ele conseguiu. Quando Alexandre viu a imensidão do mundo, chorou, pois não havia mais mundos a conquistar. Ou será que havia?